Fulfillment da Shopee. O que é, quanto custa e quando vale a pena usar? No vídeo de hoje eu trago um guia completo sobre o Full da Shopee. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu preciso explicar o que é o Fulfillment da Shopee. O Full é um serviço que a Shopee disponibiliza para nós vendedores, aonde ela é a responsável por toda a questão logística do seu pedido. Ou seja, aonde a Shopee ela é responsável por toda a expedição dos seus produtos e toda a logística das vendas que você realizar. De forma geral, quando você fizer uma venda, é a Shopee que vai emitir a nota fiscal, a Shopee que vai imprimir a etiqueta, ela que vai separar o pedido e ela que vai fazer a postagem. E não somente isso, ela também é responsável por armazenar e guardar todos os seus produtos. Esse é o principal objetivo do Fulfillment. E isso garante duas coisas na teoria. A primeira é que você não precise mais gastar energia com a expedição. Você não precisa ali de um espaço físico muito grande, você não precisa de mão de obra para imprimir as etiquetas, separar pedido, embalar pedido. Você não tem esses custos operacionais, assim se dizendo. Essa é a primeira vantagem. Qual é a segunda vantagem? É que o envio para o cliente se torna mais rápido. Então, se você enviar esse pedido, digamos que chegaria para o cliente em 5 dias. Se a Shopee faz esse envio, ele vai chegar na metade do tempo. 2 dias, 3 dias, ele chega ali para o cliente. Isso é a teoria. Daqui a pouquinho a gente vai conversar na prática se de fato isso acontece. Mas, para que você possa entender melhor sobre o Fulfillment da Shopee, eu quero compartilhar uma documentação com você. Para isso, eu vou vir aqui para o meu computador. Mas antes de ir, já deixa o meu like aí, hein? Você, sim, você que me acompanha, que consome os conteúdos, que o conteúdo te ajuda, você não deixa o seu like. Então, já deixa aí, me dá essa moral, combinado? Posso contar com você? Show de bola. Então, vamos aqui pro meu computador. O que é o Fulfillment? No dia 30 de setembro de 2024, inauguramos oficialmente a primeira unidade do Full Shopee no Brasil, localizado estrategicamente na região metropolitana de São Paulo. Entre parênteses, hoje, 2026, a Shopee já tem outros centros também. Já tem em Goiânia, já tem, se eu não me engano, em Pernambuco, ou é Ceará. A Shopee vai inaugurar em breve também no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas oficialmente é São Paulo, Goiânia e agora não me recordo se é Pernambuco ou Ceará. E tem outros para 2026 que a Shopee vai também inaugurar. Esse armazém logístico surge para reduzir uma etapa do nosso processo de entrega, que é o envio do produto pelo vendedor para o nosso primeiro ponto de recebimento. O objetivo geral da iniciativa é melhorar a experiência do comprador, entrega mais rápida e padronização do processo, melhorar a expectativa dos vendedores, operação mais simples e mais vendas. O processo de vendas no Full Shopee é mais simples para você. A Shopee assumindo os processos de armazenagem, embalagem e envio dos produtos, permitindo que se concentrem no crescimento de seus negócios. Tudo que eu disse para você até agora, certo? Então, basicamente, tudo isso na teoria. Na prática, está assim acontecendo? Mais ou menos. E aqui eu quero abrir uma aspas, para que a gente possa contextualizar o Full da Shopee São Paulo e o Full da Shopee Goiânia. A gente não pode misturar, beleza? O Full da Shopee São Paulo tem um pouquinho de dificuldade, existem sim alguns problemas, o envio algumas vezes é muito mais lento do que se você estivesse enviando esse pedido. Existem melhorias, sim, para serem feitas. Do dia 30 de setembro de 2024 até mais ou menos meados de julho de 2025, era insustentável utilizar o Fulfillment. Por quê? Tinha os seus problemas, só que esses problemas eles não eram tão pontuais assim. O que eu quero te dizer é que teve muita gente que quase perdeu a sua conta na Shopee devido
devido aos erros operacionais. Sim, até julho de 2025 era insustentável utilizar o Fulfillment da Shopee. Eu não estava participando, mas como tenho muitos alunos, sou influenciador, tenho a oportunidade e o privilégio de estar em contato com muitos vendedores, a maioria das pessoas reclamavam. Mas é claro, era um processo inicial que a Shopee precisava melhorar muito. Julho de 2025 para frente, houve uma grande evolução. A Shopee ela melhorou muito os seus processos, a sua entrega. Cada vez mais, menos pessoas reclamavam do Fulfillment da Shopee de São Paulo. Tava melhorando muito, 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 muito mesmo. E passou a ser usável. Foi aonde nós começamos a recomendar. Ó, agora faz sentido, agora tá valendo a pena. Continua com erros? Sim, mas ele passou a ser erros pontuais. Uma ou outra pessoa tinha um certo problema e a Shopee, ela tentava solucionar, corrigir. Teve pessoas que tomou prejuízo, a Shopee, ela ia lá e reembolsava essa pessoa. Enfim, passou a ser usável. Já o Fu de Goiânia, ele foi e é usável desde o momento que ele foi lançado. Por quê? Porque o Fu de Goiânia, ele foi lançado basicamente esse ano, 2026. Então, quando lançaram o Fu de Goiânia, eles não iriam cometer os mesmos erros, porque eles já aprenderam. O Fu de São Paulo foi a primeira experiência, foi o primeiro centro de distribuição. Então, ali, na prática, eles foram corrigindo diversos erros que para o Fu de Goiânia não precisou. Então, o Fu de Goiânia, ele já entrou mais maduro por conta de toda a evolução que a Shopee fez no Fu de São Paulo. Então, sim, faz sentido? Vale a pena? Vale a pena. Hoje, o Fulfillment da Shopee tem custos? Sim, tem custos e eu quero aqui que você entenda junto comigo. O Fu Shopee, entenda os custos e quando eles se aplicam. Quais são os custos do Fu? São alguns custos que os vendedores podem ter por operar no Fu Shopee, como, por exemplo, enviar quantidades diferentes das declaradas ou não comparecer na data de entrega do produto. Então, as cobranças que a Shopee faz não é uma cobrança, são multas, porque isso estava acontecendo. Então, por exemplo, você solicitou para a Shopee que você vai enviar 2.000 peças e a Shopee se prepara para receber essas 2.000 peças. Só que você ia lá e mandava 2.100, 2.005, 2.030, 3.000 peças. Não estava no combinado e isso foi um dos motivos pelo qual no passado a Shopee sofreu muito. Agora não. É 2.000 peças? Se você enviar 2.001, você vai pagar uma taxa por essa unidade. Então, ou seja, você paga por adicional. Se você combinou com a Shopee 2.000 e você manda 2.500, essas 500 peças excedidas, você vai pagar uma taxa. Ou você combinava com a Shopee, eu preciso mandar meus pedidos, eu preciso abastecer meu estoque aí. Combinado, ó, eu tenho essa janela aqui, ó, nesta data e nesse horário. Pode ser? Pode. E aí você não comparecia. Aí o vendedor não comparecia, não levava a mercadoria lá, atrasando outros. Opa, agora você acaba pagando sim uma taxa, uma cobrança. E como será a cobrança? As cobranças serão feitas uma vez ao mês e o valor será debitado da sua carteira no mês seguinte à competência. Por exemplo, se o cancelamento ocorre no mês de fevereiro, a cobrança será no mês de março. Você poderá acessar a cobrança neste link. Então, lá dentro do saldo da carteira você consegue ver isso aí. O que são custos por inconformidade? O Fu da Shopee é organizado para receber as unidades informadas na data agendada, para garantir que todos os vendedores tenham mais opções de agendamento e que o processo seja eficiente, poderão ser aplicados custos ao envios que não cumprirem as reservas ou a quantidades de estoque declarado a cada produto. Para aproveitar todos os benefícios do Fu da Shopee e evitar cobranças adicionais, lembre-se de seguir corretamente os próximos agendamentos e enviar as unidades conforme o declarado. O combinado não sai caro. Se você combinou 2.000, tu tem que enviar 2.000. Não é 1.999 nem 2.001, é 2.000 peças. Custo por inconformidade será cobrado R$5 por unidade declarada e não enviada. Aí pesou no bolso? Eu afirmo pra você que tinha muito vendedor fazendo isso. Pra Shopee chegar a fazer isso aí, porque era muito vendedor mandando mais do que deveria. E também tem as informações sobre os cancelamentos e reservas. Ou seja, você não tem custo nenhum. Se você não fizer,
fizer nenhuma, coisa errada. Eu ia falar outra coisa. Se você não fizer nenhuma M, se você não fizer nenhum M, você não vai ter nenhum custo adicional. Ou seja, você vai ter um estoque lá na Shopee, a Shopee operando para você sem que você tenha nenhum tipo de custo. E vale lembrar que o Fulfillment são lojas selecionadas que podem participar, beleza? Tem os seus critérios e tudo mais. E como você consegue identificar que para você está disponível o Fulfillment? Navegando pelo menu à esquerda, você vai encontrar o bloco de Fulfillment e aqui vai ter o Full. Se isso estiver habilitado, significa que está disponível na sua loja. Um ponto muito importante que você precisa entender. Diferente do Mercado Livre, quando você manda lá para o Mercado Livre 1000 peças, a Shopee, ela contabiliza aquelas 1000 peças no seu anúncio. Se acabar as 1000 peças e você não tiver mandado um outro lote para o Mercado Livre, o que acontece? O estoque fica indisponível. É esse o mecanismo e o modelo que acontece no Mercado Livre, que não é igual à Shopee. Então a Shopee, ela entende que quando você está no Fulfillment, você tem dois estoques, o full e o local. O que é o local? O seu estoque. Então digamos que você mandou 1000 peças para o full da Shopee. Automaticamente, os envios, eles são feitos pelo primeiro estoque. Qual é o primeiro estoque? O full. Aí começa a ser postado pelo full da Shopee. Você está com 200 peças e você agendou uma nova remessa. Só que o agendamento tá para 15 dias e você sabe que vai acabar as peças no estoque da Shopee antes de chegar uma nova remessa. Você não precisa se preocupar. Por quê? Porque se zerar o estoque da Shopee, automaticamente a Shopee, ela tira o estoque Shopee e altera para o local. Automaticamente ele sai o full e entra o local. É a hora que você começa a fazer a postagem. Aí você começa a fazer a postagem desses pedidos. Chegou uma remessa na Shopee, já entrou dentro do estoque da Shopee, automaticamente a Shopee desconecta o estoque local e conecta no full. Isso é muito bom, porque se acontecer algum imprevisto e acabar o estoque lá na Shopee, a Shopee vira para você e você continua vendendo e postando. Combinado? Acredito que agora fez muito sentido sobre o que é o Fulfillment para você. Se você chegou até o final desse vídeo, significa que esse vídeo te ajudou, te contribuiu de alguma maneira. E se você quer que eu continue te ajudando a aprender cada vez mais, escalar as suas vendas e mudar a sua realidade financeira, eu convido você a conhecer o Destrave Scale, um portal completo com mais de 100 aulas passo a passo, onde eu vou te ensinar de forma definitiva a vender na Shopee. Seja você um iniciante que começou a vender agora, você caiu de paraquedas neste momento, ou mesmo alguém que já começou a vender, mas ainda enfrenta desafios. Além disso, encontros ao vivo comigo quinzenalmente para garantir que você esteja no caminho certo e evoluindo constantemente. Eu vou deixar o QR Code em alguma parte da tela e o link no primeiro comentário fixado. Escaneie ou clique sem compromisso algum e veja os demais benefícios e o que os meus alunos têm a dizer. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.